Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública, uma instituição da FATEC Internacional, do Grupo Educacional Uninter, com o apoio do Instituto Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos do curso de Gestão Pública em Curitiba e em todo o Brasil. O tema de hoje é a tecnologia e o futuro da educação. E o nosso primeiro convidado é o professor Hamilton Pereira da Silva. Hamilton Pereira da Silva é físico pela Universidade Federal do Paraná. Ele tem mestrado em Informática Industrial pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ele é doutorando em Engenharia Nuclear pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele, no Grupo Educacional Uninter, é gerente de Educação à Distância e, entre os seus inúmeros trabalhos, ele vai apresentar um estudo sobre redes neurais nos Estados Unidos. Esse trabalho já foi aceito pelo Congresso na Universidade do Missouri. Professor Hamilton Pereira da Silva, nós queremos agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate e eu gostaria que o senhor nos explicasse, eu estou vendo aqui no seu currículo que o senhor vai apresentar um trabalho numa universidade americana sobre redes neurais, que o senhor nos explicasse o que são essas redes neurais e o que consiste o seu trabalho. Na verdade, é um artigo que está sendo publicado, né, sobre treinamentos de redes neurais. São elementos matemáticos que nos possibilitam obter respostas a partir de entradas e também a partir de um treinamento e um resultado esperado, né? Então é bastante complexo a matemática da coisa, mas é um processo estatístico, mas é um pouco mais do que isso, né? Esse treinamento faz com que a gente obtenha respostas muito rápidas a partir de algumas entradas e algumas saídas pré-definidas. Sim, mas isso utiliza-se da informática ou... Sim, é um software, né? Sim. Na verdade, que se assemelha aos neurônios, né? Então é a tentativa de se assemelhar ao funcionamento neuronal, né? Através de um software. De um software de computador. Exatamente. Então, eu gostaria que o senhor nos contasse aqui, professor Hamilton, se em relação a essa questão da informática, desse ambiente todo de inovação tecnológica, de novas tecnologias que nós estamos vivendo, principalmente na área das comunicações, qual é o limite de tudo isso? O limite é o céu mesmo? Eu acredito que sim, professor, porque, na verdade, a imaginação humana e a capacidade de criação que nós todos temos é ilimitada, né? Então, hoje, quais são as barreiras? Na verdade, são as barreiras físicas, né, limitantes. Por exemplo, na construção dos computadores existem barreiras físicas. Nós chegamos a um grau de miniaturização em que as coisas começam a funcionar nos níveis quânticos, né, do microcosmos, daquilo que nós consideramos um microcosmos. Então, como o modelo de funcionamento dessas coisas em nível microscópico já existe, né, que foi dado pela mecânica quântica, então o limite físico da construção dos computadores está esbarrando na tecnologia, na capacidade de se alocar fisicamente as coisas e as ligações, né, internas dentro dos equipamentos. Esse é o limite físico. Agora, a nossa imaginação não tem limite, né? A nossa capacidade de criação, o ser humano não tem limite na capacidade de criação, né? E a consequência disso é a inovação, a criação de coisas novas e assim por diante no uso da tecnologia. Em relação à tecnologia, nós observamos, por exemplo, professor Hamilton, de que cada vez mais, além da miniatura dos aparelhos, também já se estão dizendo de que os aparelhos não precisarão mais do software, dos programas, que tudo estará nas nuvens, ou seja, na própria rede da internet. Isso efetivamente é o futuro da informática? Olha, a gente percebe que o meio, na verdade, as coisas são assim, né? O meio pelo qual a informação se propaga, ele também tem a limitação física. A nossa limitação física, no universo que nós vivemos, o material tridimensional, é
a velocidade da luz. Então, a velocidade de transferência dessas informações está condicionada à velocidade da luz. Esse é o limite, Márcio. É o limite, são as ondas eletromagnéticas. Então, a multiplicidade desses meios e a acessibilidade desses meios que nós temos hoje, através dos equipamentos, nos coloca nesse limite. Então, tudo que pode ocorrer fisicamente em termos de velocidade está no limite da velocidade da luz. Nós ainda não temos computadores luminosos, né, que funcionam exclusivamente na velocidade da luz. Nós temos limitações físicas e essa transferência ocorre em função dessa velocidade. Quer dizer, as ondas eletromagnéticas se propagam à velocidade da luz. Nós precisamos dessas ondas para transportar a informação. Tá? Certo. Então, essa limitação física nos dá o limite das coisas, do funcionamento das coisas. Quanto ao fato de estar nas nuvens, é possível, porque o acesso aos meios de troca de informação nos coloca nessa condição. Né? Então, nós temos aí a criatividade humana se extrapola no momento em que nós conseguimos otimizar a utilização desses meios de transporte de informação. Aí eu vejo que realmente no futuro não muito longo, né, porque a evolução dos equipamentos e das ideias que estão sendo implementadas é muito rápido, né? Tem muita gente pensando coisas boas e utilizações da tecnologia de tal forma que isso possa ser cada vez mais disponibilizado. Uma outra questão, professor Hamilton, o que nós podemos esperar do futuro? O senhor disse que o limite da velocidade de um computador está no limite da velocidade da luz, seria aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Exato. Hoje nós temos processadores que já quase que são instantâneos, mas ainda há um limite grande para se chegar a isso? Porque não só a velocidade da luz no vácuo, por exemplo, é essa, né? Mas as pessoas os pesquisadores estão trabalhando em cima de velocidades superluminares. Né? Então, é a tentativa de se detectar a velocidade de propagação dos meios, que são os materiais. Né? Existem alguns materiais que estão dando indícios, né, de velocidades de propagações um pouco acima da velocidade da luz. Então, na verdade, o limite começa a se extrapolar também a partir disso. Por quê? Porque para construir um computador nós precisamos fazer com que essa informação trafegue numa velocidade dentro de um determinado meio. Normalmente os meios são resistentes à passagem da informação, à passagem das ondas eletromagnéticas. E isso faz com que esse limite seja sempre inferior à velocidade da luz no vácuo. Né? Então, sim, isso faz, na verdade, todo o rol de limitação física desse meio de transmissão. E, pelo que o senhor está observando, por exemplo, esses equipamentos que nós temos hoje, a televisão, o computador tradicional, isso tudo, num determinado momento, vai ser substituído, por exemplo, por um aparelho de celular, tudo vai estar ali dentro, ou eles vão continuar existindo ainda de outra forma, como o cinema se reciclou com a chegada da televisão? Olha, eu acredito que a evolução, hoje nós já temos, né, computadores de mãos, palm tops, a evolução vai ser cada vez maior no sentido de que a aglutinação das tecnologias que se usa, por exemplo, hoje um celular não é simplesmente um equipamento de transmissão e recepção de voz. Hoje um celular recebe e-mail, acessa a internet, grava, filma, fotografa. Então, cada vez mais se aglutina, toca música, se aglutinam as tecnologias que as facilidades que nós temos na palma da mão. Né? Então, eu creio que a evolução da tecnologia vai ser cada vez mais a miniaturização dos equipamentos e cada vez um número maior de tecnologias disponíveis num único equipamento. Né? Porque antigamente os equipamentos eu tinha um equipamento para usar como telefone, eu tinha um equipamento para usar como câmera fotográfica, como filmadora. Hoje eu tenho as 3, 4 coisas funcionando num equipamento, num celular, numa coisinha pequena. Uma outra questão, professor Hamilton, o senhor sempre está pensando, está no meio acadêmico, sim, universitário, está fazendo doutorado em energia nuclear. Eu gostaria que o senhor nos dissesse, o senhor inclusive esteve recentemente em viagens ao exterior,
Nós vamos ter a imagem na televisão, em terceira dimensão, em 3 dimensões? Olha, eu lembrei quando a gente comentava sobre isso, que na minha viagem que nós fizemos à China, numa feira de tecnologia e computação, e eu vi televisão tridimensional, uma televisão de plasma, como essa que nós temos aqui. Sim. Porém a imagem, sem eu precisar usar nenhum outro acessório, além de me colocar numa posição na frente da televisão, a imagem tridimensional acontecia. Né? Então colocava um óculos de polarização, que é simplesmente para mudar a polarização da luz que vem da televisão, e aí você consegue enxergar a imagem como se ela estivesse saltando da tela. Então isso hoje já é uma realidade, existe um produto que está sendo vendido, né? Hoje, o ano passado na China estava lá o produto, deve chegar dentro de 1 ano, 2 aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos já deve ter, na Europa já deve ter também, o advento da televisão tridimensional. Mas isso exige uma tecnologia, uma preparação muito grande da programação que vai ser passada. Hoje nós temos aqui uma câmera que faz a aquisição dos dados bidimensionalmente. Imaginem o equipamento para se adquirir uma imagem tridimensional. Quer dizer, então a tecnologia exigida é muito maior e o custo disso ainda é muito maior. Mas no futuro vai ser algo comum, como nós temos hoje a própria televisão. Nós teremos aí aquilo que se via nos filmes de ficção científica, né, aquelas imagens holográficas se formando na mesa, assim, né, nós teremos no nosso dia a dia e podemos utilizar isso como ferramentas, né, educacionais, é claro. Imagine uma aula de anatomia com uma imagem tridimensional se formando e você interagindo com essa imagem tridimensionalmente. Quer dizer, aquelas dificuldades que no passado, que temos ainda hoje na educação à distância, para que certas áreas do conhecimento ainda se tem uma resistência nessa metodologia de educação à distância, sim, seria superado com essa imagem tridimensional. Eu acredito, nós temos aí, se a gente for analisar o processo de educação à distância, o processo de ensino-aprendizagem, quer dizer, nós no Brasil nós temos uma facilidade muito grande. Primeiro porque o povo brasileiro é 98% televisivo. Né? Uhum. Essa cultura se formou desde a década de 60, na introdução da televisão no país. Nós temos aí o povo brasileiro fascinado pela telinha, não é verdade? Correto. Então isso é a grande chave da educação à distância no país é o sistema televisivo, né? Como é o que nós estamos trabalhando aqui, em função dessa tecnologia. Então, cada vez mais a introdução da tecnologia, o uso da tecnologia, vem a facilitar esse processo. Mas o fator fundamental, além de você ter o processo televisivo e além de você ter a cultura do brasileiro que assiste desenho animado desde criança, aí os programas educativos, né, veio aí com o telecurso segundo grau, toda a programação voltada para a educação na tentativa de se fazer isso televisivamente, de massificar a educação no país. Apesar da diversidade que nós temos, a nossa maior dificuldade agora eu vejo que não é a tecnologia em si, nem o uso dela, Jorge, eu vejo que é a diversidade do país, a necessidade que o país tem de se estar incluído tecnologicamente, né, a disponibilidade dos recursos tecnológicos para a população, né, porque hoje é muito fácil você ter uma televisão. Né? Correto. É muito mais barato hoje você ter uma antena parabólica para receber um sinal televisivo, né, que no país inteiro você consegue colocar o sinal de satélite. Né? O barateamento dos custos das transmissões via satélite, quer dizer, disponibiliza cada vez mais, massifica o meio de transmissão, que é o meio, né? E agora com a tecnologia da tecnologia bidirecional, que é o que nós estamos implantando no grupo. Sim. Agora, que é a tecnologia Aliás, VSAT. Eu gostaria que você explicasse o que é essa tecnologia bidimensional. Bidirecional. Desculpa, bidirecional, quer dizer, a pessoa, ela ao mesmo tempo que está assistindo, ela pode ser vista. Interagir. Exatamente. Então, essa interação, essa interatividade é aquilo que nós comentávamos a respeito da complexidade do processo de aprendizagem do ser humano.
Nós somos seres muito complexos, então nós não podemos ficar limitados a um único estilo de apresentação das informações. Nós temos a vantagem, 98% somos televisivos, a gente então assimila muito facilmente pela cultura, pelo condicionamento desde pequeno, a receber informações pela televisão. E a interatividade vai fazer com que nós tenhamos a possibilidade de fazer os nossos questionamentos na hora em que essa informação está sendo nos colocada. Né? E isso, evidentemente, se está utilizando na educação à distância, Isso. Mas também com a TV agora... O advento da TV digital, a TV digital, nós também teremos isso em casa, né? Podemos interagir até com a propaganda que está sendo apresentada lá, o próprio programa, que hoje ainda é feito de uma maneira, digamos assim, meio precária, através do 0800, de todo aquele sistema de você responder quem vai sair do paredão, vai cair, vai sair do Big Brother, vai entrar no paredão, etc. e tal. Então isso vai ser muito mais intenso no futuro. O advento da TV digital no país, nós teremos a introdução do processo de interatividade na programação. Porque antes a programação era simplesmente transmissão para a massa. Nós tínhamos aí a condição em que nós estamos trabalhando hoje aqui, por exemplo. Né? Nós temos uma gravação de um programa, ou um programa ao vivo, onde o apresentador e o interlocutor está numa posição unidirecional. Quer dizer, nós estamos aqui falando sobre algum assunto que representa um significado para toda uma massa que está assistindo. Né? E a massa, que pode ter algumas dúvidas, pode ter alguns questionamentos, não tem a condição imediata de obter dos interlocutores essa resposta. Né? Então, o processo fica pela metade. E no momento que nós introduzimos na televisão a possibilidade de interatividade, de interagir com os interlocutores, nós completamos o processo de comunicação. Correto. Tá? Não fica uma coisa unidirecional, ela fica bidirecional e a interatividade proporciona a assimilação dessa informação para a transformação em conhecimento. Né? Então, isso preenche aquele vazio que os alunos têm, por exemplo, num modelo simplesmente de transmissão de informações. E como é que será, na sua opinião, o professor do futuro? Você já está há muitos anos como professor, atuando nessa área. Evidentemente que nada vai, digamos assim, substituir o ser humano. Mas nós sabemos que já estão falando aí de que o professor ele poderá ser um robô, alguma coisa assim. O que você acha, como é que vai ser a educação do futuro? Eu acredito que... Pelo menos na ficção científica. Na ficção, né? Se nós olharmos aí, eu sempre lembro dos filmes, os filmes americanos, aí, O Homem Bicentenário, Inteligência Artificial, né? Sim. E nós percebemos que os robôs perfeitos, com inteligência artificial, capazes de enganar os seres humanos, né? São uma realidade cada vez mais próxima da nossa realidade. Mas nós temos que lembrar que o ser humano, o nosso cérebro está muito longe de ser igualado por uma máquina. Né? Todas as máquinas que existem são a nossa imagem e semelhança, sim, claro, são as nossas criações. Né? Então a limitação dessas máquinas as limitações são inerentes às nossas próprias limitações e às limitações da tecnologia. Pela complexidade desses processos, eu não acredito que o ser humano possa ser substituído. Eu acredito sim na utilização mais adequada e mais sensível da tecnologia, no auxílio, no completar o processo de ensino-aprendizagem. Né? Mas a substituição do ser humano como um elemento de professor, por exemplo, hoje existem os tutores artificiais. Né? Eu gostaria que você explicasse o que é o tutor artificial. O tutor artificial, na verdade, é um software que vai proporcionar, dentro de um certo limite, dentro de uma área de conhecimento, as respostas para alguns questionamentos. Algumas dúvidas do aluno. Algumas dúvidas comuns, por exemplo, dos alunos, que eles poderão entrar num chat, por exemplo, que é uma forma de comunicação via internet, escrita, onde vai haver um interpretador inteligente ou pseudo-inteligente daquele assunto,
e ele vai propiciar uma resposta coerente de acordo com aquela área do conhecimento, e o aluno vai ter a sensação de que existe uma pessoa do outro lado atendendo ao questionamento dele. De acordo com a pergunta, surge a resposta. Surge a resposta porque é feita uma análise contextual, não é simplesmente uma análise de palavras que compõem aquela frase, mas sim análise do contexto, é uma coisa um nível acima de processamento. E o livro do futuro, esse e-book que falam, como é que vai ser? Já está aí disponível, parece que até hoje, o professor Pichler está querendo trazer para os alunos do Grupo Existem Ninter. alguns equipamentos, né? Inclusive no próprio celular você pode ter um livro, você pode ler um livro, folhear as páginas de um livro dentro do teu próprio celular. Então isso é aquilo que a gente fala, a tecnologia está cada vez mais próxima, né? E o que nos preocupa, na verdade, é quantas pessoas, por exemplo, o nosso país é um país continental, né? A nossa preocupação, quer dizer, o meu trabalho, o nosso desenvolvimento dentro do departamento que a gente trabalha dentro da instituição, é a preocupação de disponibilizar tecnologia, mas também existe a preocupação de disponibilizar uma tecnologia que a maior parte dos nossos alunos tenham acesso. Por quê? Porque a diversidade e a dificuldade de acesso às tecnologias no país é muito diferenciada. Nós temos a região sul, sudeste, centro-oeste, que agora o centro-oeste está começando a atingir, mas nordeste e a região norte, né, tem uma dificuldade um pouco maior de acesso às tecnologias de comunicação. A tecnologia bidirecional, via satélite, que é o que nós estamos implementando na rede, vai propiciar o acesso à internet, vai propiciar o acesso à tecnologia bidirecional de comunicação, de telefonia, para os lugares mais remotos onde o acesso à tecnologia estava limitado. E esse e-book, você acha que será uma realidade Vai ser uma realidade muito próxima aí dos nossos alunos, né? Antigamente o computador era considerado uma realidade distante, hoje o computador você consegue ter acesso com uma facilidade muito grande, assim como um telefone, né? Pela disponibilidade, pela colocação disso no país inteiro. Então, a informática, ela, podemos dizer assim, revolucionou o século XX. Como a máquina a vapor havia revolucionado o século XIX, ou ela começou no final do século XVIII, essas novas tecnologias da informação, no seu ponto de vista, você que está atualizado, não só atualizado, mas está pensando, está estudando, está aí entre essas mentes que estão criando coisas novas. Você acha que o século XXI será o século ainda da informação, da tecnologia, ou já vem vindo outras coisas aí que nós nem sabemos que já estão sendo pensadas? Olha, Jorge, eu acredito que nós estamos num caminho sem volta, né? Então, o aperfeiçoamento da tecnologia, a disponibilização da tecnologia, a acessibilidade dos meios de comunicação tem feito, assim como a máquina a vapor deu um salto a partir da Revolução Industrial, da industrialização, quer dizer, todo o objetivo da introdução da tecnologia e da busca de nós, seres humanos, pela utilização da tecnologia, que ficou um pouco distorcida, né, nos anos anteriores, é a melhoria da qualidade de vida, né? Então, o que eu acredito que a grande revolução que vai acontecer através da disponibilidade, do acesso e do uso da tecnologia é a conscientização da humanidade no sentido de que, eu sou um ser complexo, eu estou inserido no meio ambiente, eu preciso preservar isso como um todo, eu preciso usar a tecnologia para melhorar a minha qualidade de vida, né? Nós assistimos hoje um programa que eu comentei com você sobre o desenvolvimento tecnológico da humanidade. Está chegando ao ponto em que nós teremos a condição de eliminar genes que dão probabilidade de aparecerem células cancerosas no nosso organismo no óvulo, antes dele ser fecundado. Quer dizer, o nível de avanço tecnológico que a humanidade está atingindo tem que chegar a um ponto no momento em que vai melhorar a qualidade de vida. A melhoria genética dos alimentos, a condição de produção maior de alimentos, porque a população mundial está aumentando. Quer dizer, nós estamos inseridos num meio complexo e interagente e interimpactante, né? Os impactos mútuos de tudo isso que nós estamos vivendo na sociedade é muito grande. A necessidade, por exemplo, no Brasil nós temos uma necessidade muito grande de formação de pessoas.
Né? Então, o Brasil, para crescer, ele precisa de mão de obra especializada, ele precisa de tecnologia, ele precisa de pesquisa, desenvolvimento, mas para ter pesquisa e desenvolvimento, nós temos que ter pessoas formadas. E aí a gente vê o impacto da educação à distância no Brasil, e que nós fazemos parte disso, na gestão desses recursos, inclusive, como você trabalha com gestão pública, quer dizer, a própria ideia, a visão sistêmica do todo na gestão dos recursos, quer dizer, na otimização da utilização dos recursos públicos, e que na verdade são todos nossos, né? A tecnologia, a educação tem que fazer parte desse todo. Eu não consigo mais dissociar no meu pensamento tecnologia de uma coisa, tecnologia de meio ambiente, tecnologia de educação, tecnologia da vida em sociedade, tecnologia dos governos, da gestão disso tudo, para que nós todos tenhamos uma condição de vida melhor no país. Né? Então, nós tínhamos muitos outros temas, tínhamos preparados aqui para discutir com o professor Hamilton Pereira da Silva, mas infelizmente, professor, as perguntas aqui ficou para uma outra oportunidade. Eu quero agradecer muito a sua participação em Gestão Pública em Debate. Eu tenho certeza de que a sua exposição, a sua aula contribuiu muito para os nossos alunos. O professor Hamilton também é professor do curso de Gestão Pública. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade e me coloco à disposição. Obrigado. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública em Curitiba e em todo o território nacional. Hoje nós estamos debatendo a tecnologia e o futuro da educação. E o nosso segundo convidado é o professor João Carlos Peters, ele que é formado em administração de empresas, tem pós-graduação em marketing pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, MBA executivo, ele também é um especialista em marketing e televisão. Ele foi diretor da Sony, ele também foi assessor da presidência da Rede Paranaense de Televisão, atual RPC. Ele foi consultor do MEC quando a educação à distância estava começando, há mais de 20 anos atrás. Ele também atuou na NET e na Globosat, tem uma ampla experiência nessa área e é diretor desta área de tecnologias e de informações, e principalmente na área de televisão, aqui do Grupo Uninter. Professor João Carlos Peters, é um prazer muito grande tê-lo em Gestão Pública em Debate. Aliás, esse programa, ele foi idealizado, foi uma sugestão sua para o nosso curso de Gestão Pública, e nós somos muito gratos à sua criatividade, até o formato do programa surgiu a partir de uma ideia sua, e nós não temos dúvida de que o programa está contribuindo muito para que os nossos alunos tenham uma visão ampliada do processo educacional e principalmente da gestão pública. Mas você começou há mais de 20 anos como consultor do MEC nessa área de educação.
eu gostaria que você nos contasse como foi o início disso tudo. Depois nós vamos falar das perspectivas da educação à distância, do que está para vir, do que significa hoje para o nosso país a educação à distância. Mas há 20 anos atrás, quando você foi convidado lá pela ministra Esther Figueiredo, como aconteceu e como começou tudo isso? Pois é, Jorge, primeiro eu queria te agradecer, é um prazer estar aqui com você. Você sabe que a gente tem uma relação muito profissional, é muito amiga, e isso tem contribuído bastante para que a gente tenha ideias criativas e sugestões a fazer, né? O Peters, me permitam aqui uma parte, ele é uma pessoa que tem um diferencial, ele pensa um século na frente de todo mundo aí. Bondade sua, muito obrigado, você é suspeito que você é meu amigo em falar, né? Obrigado. De qualquer forma, Jorge, a ideia do programa, vou dentro do seu comentário, de fato, o nosso aluno hoje, o perfil dele é um perfil ávido por conhecimentos práticos. E o seu programa leva a eles essa praticidade, esses cases de sucesso do mercado, essas experiências que é muito importante para o aluno, principalmente de gestão pública. Todos os alunos na área de curso tecnológico necessitam disso. Por isso daí a nossa ideia, né, de fazer um curso para que eles possam realmente receber a informação do dia a dia, da prática, dos cases de sucesso, de alguém que já viveu uma experiência longa e pode transferir isso para aquele aluno que precisa disso porque ele precisa colocar em prática imediatamente o seu aprendizado. Então, para mim foi um prazer. Obrigado, Peter. O assunto do MEC, na verdade, há mais de 20 anos atrás, eu era diretor da Sony Broadcast, e fui para o Japão fazer um curso sobre a importância da utilização do audiovisual na educação. Isso há mais de 20 anos. Quer dizer, o audiovisual. O audiovisual. O início de tudo. Porque estavam surgindo as primeiras câmeras de televisão, né? Passava-se então até a utilizar as câmeras não só para a área de televisão, na área que a gente chama de broadcast, mas a Sony estava desenvolvendo produtos que ele chamava de produtos institucionais. Eles tinham a linha broadcast, que é a linha profissional para a televisão, e eles estavam desenvolvendo uma linha chamada linha institucional, que é hoje utilizado muito, né, nas escolas, nas empresas. Então, a Sony queria implantar esse sistema de audiovisual nas instituições de ensino e nas corporações de uma forma geral. E eu trouxe para o MEC essa ideia. Na época, Esther Figueiredo Ferraz era ministra e o diretor-geral era Antônio Prachedes, né? E eu me lembro bem do nome dele, saudoso Antônio Prachedes. Ele disse, olha, precisamos implantar esse sistema de audiovisual, então, nas nossas escolas. Porque tinha até um fato interessante, a Globo ia fazer uma reportagem nas escolas agrícolas sobre experiências, Globo Rural, e o MEC só ficava sabendo depois que a reportagem ia para o ar. Foi, nós precisamos fazer uma troca de experiências, integrar as escolas agrícolas. Então foi o primeiro passo da educação à distância no MEC, foi o segmento verde, que ele chamou de segmento verde, é a integração das escolas agrícolas no MEC. Foi assim que a gente começou uma consultoria. Então, você ultimamente tem se dedicado a estudar a educação à distância, inclusive tem um trabalho que você apresenta, conceitua a educação, o que vai acontecer no futuro. Eu gostaria que você nos desse uma panorâmica do que nós temos e para onde nós vamos com essa questão da educação à distância. É o futuro da educação, a educação à distância, a educação continuada. Nós sabemos que hoje você não pode mais parar de aprender, né? Senão você fica para trás. Jorge, vamos trabalhar uma linha de pensamento bem didática para que a gente possa entender o futuro. Como vai acontecer no futuro e por que eu chamo de educação à distância uma modalidade de ensino que é a revolução da educação. Inclusive, tem uma questão fundamental nesse processo, é que a própria educação à distância, ela, embora essas tecnologias que estão sendo adotadas hoje são revolucionárias, são pouco mais de 20 anos, mas no passado ela também já existia através dos cursos de madureza, de apostilas, e ainda continua em alguns aspectos nessa área também, né? Jorge, na verdade tem toda uma história, né? Desde essa de há mais de 20 anos do MEC, depois vem evoluindo, né? A educação à distância passou a ter uma série de
formatos, né? Inclusive o Instituto Universal, que você fazia Isso. correspondência por correio, né? Curso por Isso correspondência. era um tipo de educação à distância, mas isso mudou muito, né? Sim. A educação à distância mudou muito com as novas tecnologias. Hoje nós vemos uma outra realidade, efetivamente. Para a gente entender tudo isso, eu gostaria de seguir uma linha de raciocínio, Sim. onde a gente teria que mostrar, conceituar a educação à distância. Isso, né? Eu considero fundamental, você levar o nosso telespectador, o nosso aluno, a todo esse processo, desde o seu início. Tá certo. Então vamos tentar, essa ideia de formatar um trabalho de EAD como conceituando a EAD, a Revolução do Ensino, foi baseado numa divulgação do ENAD, não é? De que o aluno, à distância, se saía melhor. E aí veio a questão, por que o aluno de educação à distância se sai melhor? Foi aí a razão do meu trabalho. Aquele, digamos assim, aquele teste que o MEC faz com todos os alunos de ensino superior. Para saber o nível de aprendizado que cada um tem. E os alunos de educação à distância se saíram melhor do que os presenciais. Nesse teste do ENAD, nessa pesquisa do ENAD, do que o presencial. E aí eu tive uma questão. Por que então... Quer dizer que a educação à distância realmente é uma modalidade de ensino? Eu já tinha já conhecimento de que a utilização de todos os recursos, da televisão como uma poderosa ferramenta e todo o sistema audiovisual, que já naquela época do MEC a gente tinha feito todos os estudos, com certeza daria muito mais condições de ter um nível de aprendizado melhor. E aí, baseado nessa pesquisa, eu comecei a fazer um trabalho. Então, aqui eu segui uma linha de apresentação, onde eu conceituo primeiro, atualmente, o que é educação à distância. Precisamos entender o que é educação à distância na atualidade, Jorge. Ótimo. Então, vamos ver aqui na tela. Essa tela mostra aqui a educação à distância, a revolução do ensino superior, e eu vou mostrar então para vocês alguns conceitos e definições rapidamente aqui, porque também o seu programa tem um tempo determinado e eu não tenho muito tempo para fazer uma explanação, isso é uma palestra de mais de 1 hora. Eu vou tentar aqui resumir então esses conceitos. Vamos lá, então a versão oficial do MEC é essa. Educação superior à distância é definida pelo decreto, o último decreto, 5.622, de 19 de dezembro de 2005, como uma modalidade educacional na qual a mediação didática pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com autorização de meios e tecnologias de informação e comunicação com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Essa é a definição oficial do MEC. É a definição oficial do MEC, que é preciso que a gente entenda a definição oficial, né? Existem alguns conceitos que eu vou fazer um passando rápido aqui, de conceitos de educação à distância. Vamos lá. Por exemplo, ela pode também ser compreendida como uma prática educativa situada e mediatizada, uma modalidade de se fazer educação e de se democratizar o conhecimento. É um outro conceito que se tem da educação à distância. Correto. Também ela tem alguns compromissos. Eu acho que a educação à distância tem alguns compromissos, que é deve contemplar o compromisso institucional, garantindo o processo de formação em 2 dimensões que eu chamo, Jorge. Eu vou falar das dimensões, que é essa, a técnico-científica, que é visando a formação para o mundo do trabalho, que é basicamente o nosso público, não é? O aluno 95% adulto no mercado de trabalho, né? Faixa acima dos 24 anos. Acima dos 24 anos, acima de média de mais de 25 anos, e na dimensão política, que é a formação do cidadão. Ótimo. O que muito se discute isso, né? A educação tem que ser, tem que ter essa dimensão política de formar o cidadão. Não adianta ter educação se nós não tivermos a informação no exercício da cidadania. Ótimo. Né? Então essa é a visão que a educação, eu coloquei aqui como uma visão técnico-científica e política. E aí, tem o Maroto diz o seguinte, que a educação à distância é a estratégia básica de formação humana, o aprender a aprender, saber pensar, criar, inovar, construir conhecimento, participar e etc. Essa é uma versão do Maroto que eu queria colocar aqui como uma diferenciação. Muita gente acha que educação e ensino é um sinônimo, não é? Eu queria conceituar aqui uma diferença entre esses dois. Aqui, então, nós temos a conceituação do que é educação.
Certo. E vou diferenciar, então, educação e ensino. Vamos ver, então, o que ensino à distância representa a instrução, a socialização de informação, a aprendizagem, etc. Então, tem que se ter essa diferença. Sim. Quando se faz o ensino, é um programa livre, é um curso livre, é uma teleconferência. Esse é o ensino, é o ensino corporativo, o in-company, enfim, cursos que não visam a diplomação. Não é? A educação... ela tem uma visão integral, maior. Do que o próprio ensino. O ensino é um dos aspectos da educação. É um dos aspectos da educação. Por isso que eu faço essa conceituação dessa diferença de modalidade. Eu vou passar aqui um pouquinho, para não, senão eu fico muito tempo aqui para... características da própria educação. Eu quero entrar na revolução desse ensino. Então, isso que é fundamental, porque o nosso programa que é o nosso tema hoje. É a tecnologia e o futuro da educação. Exatamente. Então, como eu falei para você, diante daquelas pesquisas do ENAD, em que o aluno de educação à distância se saiu bem melhor, eu comecei a trabalhar, então, alguns tópicos disso. E aí eu chamo de a revolução. Conceituando a revolução, vamos ver aqui na tela, a modalidade de educação à distância em muitos países já é considerada e reconhecida como a educação do futuro. Veja você, Jorge, como a Colômbia está avançada. 60% do ensino, da educação na Colômbia é à distância. Aqui na América do Sul? Aqui na América do Sul. A educação à distância na Colômbia representa 60%. Já representa 60%. Curso 60% da educação à distância. Em função do país, dimensões até geográficas do país, né? Deve ter algumas... Mas eles adotaram realmente a educação à distância como uma solução para o seu problema de educação. E vamos falar um pouco sobre isso. No Brasil, já é considerada a única alternativa para solucionar a enorme falta de instrução e educação na maioria da população adulta no mercado de trabalho. Então, veja, nós temos aqui, então, um outro cenário. 70% dos municípios, Jorge, você sabe disso, a gente já comentou isso, não tem uma faculdade. Sim. Impressionante, num país como o nosso. nosso. O Brasil tem 5.562 municípios. Você imagina, 70% desses municípios não têm uma faculdade. Isso é dados do MEC. Cerca de 4.000 municípios não têm uma faculdade. Não tem uma faculdade. O que acontece com o estudante, com o jovem que está terminando o segundo grau, que quer fazer o terceiro grau? Ele tem que migrar. Aí aliás, existe um outro problema. Foi o seu caso, o meu caso também. O caso de muita gente, né? Então, esse já é um dado. O outro dado é, então, resultado, 90% do jovem, quase 90% dos jovens que terminam o segundo grau não fazem o terceiro grau no Brasil. Não chegam à faculdade. Não chegam à faculdade, 90%. Isso é um dado incrível, terrível para nós, em termos de cenário de educação. E temos aí, segundo pesquisas, 10 milhões de adultos, que é esse público hoje nosso, principalmente do Gestão Pública, que é o curso que hoje você coordena, 10 milhões de adultos, nessa faixa acima dos 25 anos, que precisam se diplomar. Ele está vendo o jovem, esse que consegue se diplomar no terceiro grau, chegando com o diploma embaixo do braço, na mão, e ele, com toda a sua experiência, não tem diplomação. Esses 10 milhões de adultos, segundo a sua pesquisa, eles já têm o segundo grau, mas não têm a faculdade. Não têm a faculdade. E hoje o mercado de trabalho está extremamente exigente. É preciso... aliás, você pode ver na política que, por exemplo... há uma política de incentivo ao aumento do funcionalismo público. Sim. A partir do momento que você tem graduação, você já recebe um percentual de aumento. Eles também estão procurando melhores salários também, sim, né? Claro. Não é só se graduar também, é evidente que sim, mas eles querem ganhar mais, eles querem se graduar. Mas esse é até um incentivo que o poder público dá para que possa renovar os seus funcionários, atualizá-los, né? É que eles voltem aos bancos escolares. Exatamente. Tem um outro aspecto, porque a LDB exige, né, graduação já de terceiro grau para professores. Nós temos um programa sério também hoje para atender essas exigências da LDB. Também tudo isso faz parte de um cenário de educação à distância que eu chamo da revolução. E aí, é o que nós estamos falando aqui, mostrar o perfil do aluno atual. Esse é o perfil do aluno de educação superior, à distância, que é predominantemente adulto. Você sabe, você como coordenador, sabe quem que são os seus alunos, né? Mais de 6 mil. Não, 7.500.
7.500 alunos. São predominantemente adultos, mais de 25 anos, o que já falamos aqui. Aproximadamente 95% deles está no mercado de trabalho, praticam o autodidatismo, ou seja, eles realmente sabem como buscar informação. Eles precisam de uma orientação, né, que o curso dá, toda essa orientação. Mas você sabe, hoje o acesso à informação, se duvidar, o aluno fica mais atualizado que o professor, né? Com Ele certeza. entra na internet, no Google, vai lá e assume hoje informações importantíssimas e atualizadíssimas, né? Exatamente. Então esse 95% deles está no mercado de trabalho, pratica o autodidatismo, automotivado, e realmente ele é muito motivado ao aprendizado. Você percebe que o aluno da educação à distância, ele tem uma automotivação inata, ele se motiva para o estudo, e isso você colocaria como um diferencial, muitas vezes, com o aluno do curso presencial? Exatamente, por isso que eu estou falando do perfil do aluno, porque o resultado da qualidade do ensino, da melhor performance do aluno na pesquisa do ENAD, tem a ver também com esse perfil do aluno, né, que eu estou falando. Ele é autodidata mesmo, ele é muito motivado, ávido, ali eu digo, ávido para adquirir conhecimentos e necessitando graduação superior para evoluir profissionalmente e estar preparado para competir no mercado de trabalho. Ele sem graduação, ele não vai competir mais no mercado de trabalho. Com esse perfil, evidentemente que ele se torna um sujeito de aprendizagem muito forte, ele precisa de adquirir esse conhecimento, ele vai atrás da informação e ele fica mais bem preparado. Com certeza ele é bem mais... um perfil bem melhor para ter uma qualidade de aprendizado efetivo. Não é? Correto. Então, aí nós temos outros fatores que eu vou falar depois, por isso que eu falei do perfil. Sim, eu vou em frente para falar sobre o perfil. A importância nesse processo de educação é um modelo de ensino que se adota hoje, principalmente que o Grupo Uninter está adotando. A tecnologia, que é via satélite, com um nível de confiabilidade quase 100% ao ano. Hoje o Brasilsat Banda C, na parceria com a Embratel, nos permite transmitir o sinal com um nível de confiabilidade que outras tecnologias não nos permitem. A confiabilidade significa que o aluno vai na telesala e vai ter a aula, que não vai cair um raio, não vai. Algum outro problema, dar um temporal. Pode haver algumas intempéries aí que a gente não prevê, mas eu digo que, em geral, a tecnologia que nós adotamos foi uma tecnologia que nos permite menos interferências, eu diria, tanto solares quanto outros tipos de intempéries, né? Certo. Mas a tecnologia adotada pelo grupo como Banda C permite 99,7% de confiabilidade. Por quê? Porque nós transmitimos um satélite que está na linha do Equador a 14 mil milhas de distância. Ele não sofre interferências, ele não é um satélite geoestacionário como o do Banda KU, que é mais baixo, e o Banda KU, ele tem mais dificuldade de ter um nível de confiabilidade, embora seja uma solução que se tem aí no mercado, hoje também é Banda KU, e vai se adotar esse sistema. Mas o que nós adotamos hoje é o Banda C, e nos dá esse nível de confiabilidade para relevar ao aluno lá no polo presencial qualidade e confiabilidade. Né? Correto. Então, e o tutor, nesse processo, que lá é o professor no polo, local. Que é o professor local, aí se considera um ponto diferencial? importantíssimo. Não, é importantíssimo, imprescindível, não só importante, ele é imprescindível. O tutor que deve ser esse perfil que a gente tem aqui na tela. O tutor, como tendo um conhecimento de base de conteúdo, é um facilitador que ajuda o estudante a compreender os objetivos do curso, um observador que reflete e um conselheiro sobre os métodos de trabalho. Até um psicólogo que é capaz de compreender as questões e as dificuldades do aprendiz e ajudá-lo a responder de maneira adequada, e, finalmente, um especialista em avaliação formativa. Veja que a importância desse tutor, você como regente, como professor aqui no estúdio, tem o seu papel importante de planejar a sua aula, de levar sua aula com qualidade, com conteúdo, né? Mas lá na ponta, imprescindível a presença do tutor para fazer todo esse trabalho de avaliação nesse perfil que a gente está colocando. Certo. Então, no processo de educação à distância, diferente daquele que nós falamos do antigo processo, você vai ao Madureza ou vai na Universal fazer por correspondência, esse é um outro estilo. Hoje a educação à distância
presume-se que esse modelo é um modelo que está dando certo e que é, por isso, a revolução do ensino. É a solução para o nosso país, né? Num país com esse problema de educação. E antes de a gente falar nessa revolução, eu vou precisar falar sobre esse novo perfil do educador. E aí nós temos um novo educador, que é o regente aqui no estúdio. Sim. Você, como professor, Jorge, antes de ser professor, você precisou ser autor também. Você acabou de lançar o teu livro, aliás, maravilhoso o seu livro, né? Então, ele é um novo tipo de educador. Por quê? Aqui, nesse perfil, espera-se do professor de EAD uma atuação técnica ligada ao desenho dos cursos e a sua avaliação. Uma atividade orientadora, capaz de estimular, motivar e ajudar o aluno, além de estimular a responsabilidade e autonomia, que é o que nós estamos falando. Um comportamento facilitador do êxito e não meramente controlador e sancionador da aprendizagem alcançada, como é predominantemente o presencial. Sim. Né? E a utilização eficaz de todos os meios para a informação e o ensino. Isso é o novo educador que a gente chama, o novo perfil Quer dizer, ele é diferente daquele professor tradicional que está na sala de aula, porque aqui cada um tem uma tarefa. O aluno tem a sua tarefa, o tutor lá na sala tem uma tarefa e o professor, na verdade, ele tem a responsabilidade de passar o conteúdo. Então, por isso que às vezes alguns professores do método tradicional, eles acabam não entendendo bem como funciona e pode ser bons professores lá e tem dificuldade aqui. Primeiro por performance, né? Porque aqui você precisa ser um comunicador também. No estúdio você precisa ser um comunicador, precisa se tornar um comunicador. Né? Não basta ser simplesmente um professor. Por mais que você entenda, né, você precisa ser um comunicador, você transmitir todo esse conhecimento. Correto. Segundo, você precisa planejar muito bem a sua aula, porque você não pode estar doente, né? Não pode estar com dor de cabeça. Sim. Você é um telhado de vidro. Você está sendo visto por 7.500 alunos no curso de gestão em pública, mais a coordenação, mais a direção, mais, enfim, público geral. E você tem que ter uma aula extremamente eficiente. Se ela não for eficiente, ela vai ser criticada de uma forma muito efetiva. E enquanto que o meu presencial, você entra numa sala, fecha a porta, tem lá 30, 40, 50 alunos, de repente você está com dor de cabeça, faz esse trabalho, acabou. Você não tem uma responsabilidade efetiva sobre um determinado módulo de ensino. Né? Aqui não, aqui você tem que seguir as regras segundo a segundo, minuto a minuto, e é preciso que a aula seja, e o aluno exigente como é, pelo perfil dele, exige que o professor também seja bem preparado, esteja bem preparado e atualizado. Exatamente. Então, por isso que essa modalidade de ensino começa a se tornar uma modalidade que a gente chama de revolução do ensino, por essa forma de ministrar uma aula. E com todos esses elementos é que você, no seu estudo, na sua análise, professor Peters, você chegou à conclusão de que isso tem feito a diferença, que os alunos da EAD no ENAD têm, em muitos aspectos, tirado notas superiores aos alunos no presencial. Isso, e eu queria acrescentar para vocês agora uma outra pesquisa interessante, eu acho que inédita. Pouca gente sabe como a gente chegou a esse aspecto. Eu me reportando àquela época dos 20 anos atrás, eu fiz um estudo para convencer o MEC a importância do audiovisual, eu fiz um estudo baseado em estudos mnemônicos, né, de como se aprende. Eu vou mostrar aqui, essa tela interessante aqui eu vou dar uma passada antes de mostrar essa... Aqui, ó. Segundo testes mnemônicos, o percentual de retenção do aluno EAD com apoio audiovisual é de 65% após 3 dias, contra 10% do só áudio, que é o predominantemente presencial. Então, aqui eu mostro uma tela de como se aprende. Gosto, tato, olfato, audição, visão, cada um tem um percentual, e aí você vê que a visão tem 83%. 83%. Como fator, com um percentual de retenção mnemônica. Baseado nesse percentual de retenção mnemônica, a gente passa para um quadro e mostra aqui. Ó. Olha aqui. Método de ensino somente oral, predominantemente oral. Após 3 horas, 70%. Dados mantidos após 3 dias, 10%. Você baixa porque eu tenho uma média de retenção, de acordo com testes mnemônicos, é bem menor. Você não consegue reter a informação após 3 dias no somente oral, que é o predominantemente presencial. Vamos passar para
para o oral e visual, que é o método conjunto, utilizando todo esse aparato que a televisão proporciona, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, utilizando a televisão, o audiovisual. 85% após 3 horas. Olha só a diferença. E 65% após 3 dias. Aí está contra a diferença. 10%. Então, Isso aqui, esses são dados, não dá para contestar isso aqui. Isso aí são estudos mnemônicos que nos levam a esse resultado. Com esse nível de retenção melhor, apoiado no audiovisual, que com o recurso que a televisão proporciona, se tem uma melhor qualidade de ensino. Esse é um fator importante e que é o preponderante. diferencial. Então, nós não esgotamos o assunto. Em outras oportunidades vamos continuar esse diálogo com o professor João Carlos Peters, mas ele nos trouxe aqui o que as novas tecnologias elas podem fazer para o aperfeiçoamento da educação no nosso país. Eu quero agradecer a atenção de todos e hoje nós discutimos justamente a tecnologia e o futuro da educação. Professor Peters, muito obrigado, Jorge, pela sua participação em gestão pública em Eu sei debate. que o teu tempo está, mas eu queria dar uma conclusão, dizer o seguinte para você, para não fechar numa pesquisa simplesmente, como a gente vai continuar, eu queria deixar um gancho para a nossa continuidade aqui do nosso programa. E dizer o seguinte, hoje a educação à distância, não há dúvida nenhuma que é a solução para o problema da educação no país. Por quê? O aluno paga muito menos, até 20% do valor presencial na educação à distância. Você, com a educação à distância, forma a massa, forma a economia de escala. Não é? Você diz que tem 7.500 alunos, tem um bom regente, tem um tutor lá presencial e você tem uma escala. Você permite que você reduza os custos e dê capacidade de acesso ao jovem. Em mais de 500 cidades do Brasil. Mais de 500 cidades do Brasil. O jovem que, em vez de pagar R$1.000, vai pagar 250, 200, os valores médios de mensalidade, aí sim ele vai poder fazer o 3º grau. Ele vai uma vez por semana para a aula. Depois ele se torna um autodidata buscando a informação, orientado sempre, porque a internet está aí. Nós temos as tecnologias da informação, a internet como uma grande fonte de recursos de busca de informação. E com isso, você tem qualidade de ensino, né? E está se tornando, então, a modalidade de ensino à distância uma grande revolução, por isso, por permitir também você democratizar o saber e levar ensino a pontos jamais imaginados, como aldeias indígenas no Roraima, formando índios, né, na aldeia indígena. Exatamente. Isso é a democratização do saber, isso é a revolução do ensino e, com certeza, nós estamos no caminho para a solução do nosso problema de educação no país. Muito obrigado, Muito obrigado a você, professor Jorge. Peters.